Fala galera, Vitor Roque é a maior decepção dos últimos anos na Europa. E o Vitor Roque foi bem mal na Europa. Essa é a repercussão que a mídia tem dado para a volta do Vitor Roque ao Brasil para jogar no Palmeiras. Mas eu quero trazer para vocês um comparativo de grandes nomes que saíram daqui para jogar na Europa e voltaram, para vocês terem uma noção do que aconteceu com a carreira desses jogadores agora e quando eles foram para a Europa, o que foi a carreira desses caras. Bora pro vídeo para a gente discutir e fazer esse comparativo para tentar traçar um futuro para o Vitor Roque no Palmeiras. Será que é medo do Palmeiras se transformar num papa-títulos e ganhar tudo de novo? Ou é só uma mídia que quer causar e ganhar clique para fazer repercussão negativa em cima de nome de grandes jogadores? Bora pro vídeo para a gente fazer esse comparativo e trazer aí todas as informações. Pessoal, então a expectativa do Vitor Roque para a volta no Palmeiras é gigantesca. A torcida do Palmeiras acalmou os corações e sim, estamos mais calmos, senhora Leila Pereira. O torcedor palmeirense, com a chegada deste nome, fez com que os seus corações voltassem a acreditar no time e aquela sensação de desconfiança de que a diretoria do Palmeiras e o Abel Ferreira não queria nada com nada e não queriam trabalhar no ano de 2025, com a chegada de um grande nome que tem sido dito pela mídia aí de grandes portais, né? Foi lá na Jovem Pan, teve algumas discussões no UOL, até mesmo na Globo, algumas discussões sobre a decepção que é o Vitor Roque e a sua chegada aqui no Palmeiras não representaria tanto potencial, mas para mim o Vitor Roque é um grande nome, é um jogador muito, mas muito novo, né? Acaba de completar 20 anos agora no ano de 2025. Logo ali, próximo do anúncio do Palmeiras, foi quando o Vitor Roque completou os 20 anos de idade. Mas para a gente fazer o comparativo de nomes de jogadores que eram promessas, né? O Vitor Roque saiu daqui com aquela expectativa de quem será o próximo ataque do Brasil, a dupla de ataque, o famoso Romário e Bebeto, o Ronaldo e Rivaldo, sei lá, grandes duplas que o Brasil teve. Seria Endrick e Vitor Roque? Sim, essa era a expectativa que saiu quando o Vitor Roque foi transferido para o Barcelona, numa negociação que podia chegar a quase 60, 70 milhões de euros, mas ficou ali na casa dos 30, 32 milhões de euros, que é um bom investimento, mas que não se representou naquilo que o Vitor Roque era projetado, e o Endrick, quando saiu perto da casa dos 63, 64 milhões de euros. Esse era o futuro traçado pelas expectativas que os dois jogadores faziam dentro de campo, né? O Vitor Roque aqui no Brasil jogando pelo Atlético Paranaense. Se você buscar os números do Vitor Roque, ele tem gol com quase todos os times grandes que ele enfrentou jogando pelo Atlético Paranaense, que não é um dos maiores clubes do Brasil. Tá ali dentro da casa dos 12 grandes, mas não é os da principal prateleira, até mesmo investimento. Então o Vitor Roque se mostrou um bom jogador. Quando chega no Barcelona, a expectativa é ainda maior da rivalidade Endrick e Vitor Roque. Mas a realidade é outra. Depois de um ano, uma temporada aí mais ou menos completa, o Vitor Roque volta ao Brasil e aí tá o ponto-chave do vídeo, que é a decepção do Vitor Roque lá na Europa. Mas para a gente fazer os comparativos que eu falei, vou trazer 4 nomes que aqui no Brasil viraram referência. Tô falando do Gabigol, que agora no ano de 2025 foi transferido para o Cruzeiro, saiu do Flamengo onde era ídolo, comparado até Zico, teve algumas postagens do Gabigol aí se comparando ao Zico. Alguns torcedores do Flamengo não gostaram e outros já fazem esse comparativo de Gabigol e Zico. Claro que o Gabigol ganhou mais títulos, mas eu acho que a importância que o Zico tem para a história do futebol brasileiro e do Flamengo, para mim é uma loucura comparar os dois jogadores. Mas o Gabigol foi para a Europa e jogou mais ou menos 2 temporadas, O Gabigol chega no ano de 2016 e sai no ano de 2018, quando volta para o Flamengo e aí destrói. Mas para a gente trazer os números do Gabigol lá na Europa, o Gabigol teve 15 jogos e passou por 2 clubes, tá? O Gabigol foi negociado com a Inter de Milão e acabou sendo emprestado para o Benfica e teve nesses 15 jogos a grande marca de ser uma decepção completa, porque o Gabigol fez 2 gols e quando saiu aqui na época do Santos era um cara badalado demais, com muitos gols na carreira e fez aquele comparativo até com o Neymar, que era a próxima revelação ali do Santos, com o Rodrigo, com vários nomes que o Santos revela. O Gabigol vinha nessa esteira
de grandes craques que o Santos revelava, mas quando chegou à Europa foi decepção por completo. 15 jogos e 2 gols. E se você pesquisar esses 2 gols do Gabigol aí, você vai ver que tem gol até em um amistoso ali, num jogo bem sem vergonha que o Gabigol jogou. Chegou no Brasil e destruiu, comeu a bola. O Gabigol se tornou um jogador onde os rivais, o Palmeiras mesmo sofreu por diversas vezes com o Gabigol em gol de pênalti, gol no jogo normal, gol comemorando dentro do Allianz Parque. Então o Gabigol virou um monstro aqui no futebol brasileiro. E agora na temporada de 2025, com a transferência para o Cruzeiro, meio que tentou se reposicionar como um grande jogador, mas não é isso que a gente tá vendo no começo aí do Gabigol no Cruzeiro. Então, um nome pra gente comparar com o Vitor Roque, tá? O Vitor Roque teve ali sua única temporada e tem alguns números que eu já trago pra vocês. Então, o primeiro nome que a gente comparou aí, o Gabigol. Vamos para outro cara que tá destruindo no futebol brasileiro e no ano de 2024 teve uma lesão grave e deve voltar por agora no comecinho do ano de 2025. Vamos comparar outro jogador que foi para a Europa, teve uma carreira até um pouco melhor lá, assim, vamos dizer, em termos de tempo ficado na Europa. Um cara que eu acompanhei de perto quando chegou na Roma e é o Gerson. Sabia que o Gerson foi para a Europa e voltou com uma decepção gigantesca. No ano de 2016, o Gerson sai daqui como uma promessaça do Fluminense, né, que costumava revelar alguns grandes jogadores, como foi o Marcelo. O Gerson vai para a Itália, vai para o time da Roma, passa pelo time da Fiorentina e não consegue se firmar em nenhum dos dois clubes, tá? Ali, se você pegar os números do Gerson na Europa, 70 partidas entre Fiorentina e Roma, fez 6 gols e 4 assistências. O Gerson aqui no Brasil também não é um goleador, tá? Mas é um cara que recentemente, no ano de 2025, por exemplo, tem sido o principal jogador de armação de jogadas do Flamengo. E na Europa foi decepcionante. Passando por dois times que relativamente não fazem parte do grande escalão da Itália, mas jogou muito, muito mal. E o Gerson, eu acompanhei na Roma, foi assim, era um jogador que tinha uma expectativa alta, fez até algumas boas partidas, mas sem se firmar no time titular e sem mostrar o seu protagonismo que vinha tendo lá no Fluminense. E quando voltou ao Brasil, voltou arrebentando a boca do balão. E naquele ano de 2019, onde o Flamengo virou um rolo compressor, o Gerson também fazia parte dessa engrenagem que fez com que o futebol brasileiro se assustasse com o Flamengo muito, muito forte. Mas lá na Europa não conseguiu ter uma carreira muito boa. Um jogador bem mediano, que não conseguiu se firmar em nenhum dos dois times. Vamos para mais um jogador que eu tenho certeza que você conhece, que destruiu no Santos e agora no Fluminense depois de mais velhinho. Também tem jogado muito, que é Paulo Henrique Ganso. Sim, Paulo Henrique Ganso foi para a Europa depois de jogar junto com o Neymar no Santos, onde os dois comiam a bola, que faziam um regaço. Os times tinham medo de enfrentar a dupla Paulo Henrique Ganso e Neymar, mas foi para a Europa para jogar no Sevilha. Passou por lá por 2 temporadas e os números do Ganso, né, do Paulo Henrique Ganso, são paupérrimos. O Ganso jogou 27 partidas, fez 7 gols e deu 6 assistências. É isso, torcedor. O Paulo Henrique Ganso não conseguiu nem completar assim uma temporada de jogos, né? Na média ali, um time mediano da Europa faz na casa de 50, 48 partidas e o Paulo Henrique Ganso só conseguiu fazer 27 partidas. Teve vários problemas com o técnico, com o time e fica naquela confusão no Sevilha. Disputou apenas 27 jogos com 7 gols e 6 assistências. Hoje no Brasil, o Paulo Henrique Ganso volta a ser uma referência com grandes passes, com grandes jogadas, mas na Europa foi por decepção completa. E até mesmo aqui no Brasil, na sua volta, teve ainda muito torcedor do próprio Fluminense que não gostou muito da contratação, não gostou dessa volta. E até hoje reclama ainda do Paulo Henrique Ganso, que tem sido um jogador criticado pelo seu ritmo físico, até mesmo pela sua imposição física nas partidas, mas depois de algumas lesões, o Ganso até conseguiu dar uma volta por cima e foi campeão da Libertadores, né? Então, é um cara que foi para a Europa, foi uma decepção completa, tinha uma grande expectativa de ser o camisa 10 ou, né, um futuro para a seleção brasileira, mas não conseguiu fazer absolutamente nada jogando na Europa.
E vamos para mim aí para a maior decepção possível na Europa e que voltou para o Brasil para arrebentar e acabar com o futebol brasileiro, que é o Pedro, centroavante. O Pedro foi para a Europa, passou ali pouquíssimo tempo. Até me parece uma negociação estranha, né? Do tipo, o Fluminense quis vender o jogador, mas não queria vender para o Flamengo. Aí vende para a Europa e logo em seguida o Flamengo compra o jogador e quando chega ao Brasil, o Pedro destrói com o futebol. O Pedro passou na Europa pelo Fiorentina. Conhece o time da Fiorentina? Clássico time italiano. O Pedro fez apenas 4 jogos. Por isso que eu acho uma negociação um pouquinho estranha, onde tipo assim, não vou vender pro Flamengo, mas para não parecer que vendi, vendo para a Europa e logo em seguida o Pedro volta e arrebenta. Destrói com o futebol brasileiro, sendo um dos principais centroavantes, sendo referência como nome de camisa 9 aqui no Brasil, já foi até procurado pelo Palmeiras, teve toda a polêmica envolvendo uma possível contratação que a Leila queria fazer e o Flamengo falou, para contratar o Pedro traz mais de 100 milhões que talvez a gente pense em vender. Foi uma decepção completa, porque quando sai aqui do Fluminense, sai badaladíssimo, como um camisa 9 muito bom, mas chega na Europa e não consegue jogar nem 10 jogos pelo time da Fiorentina. E torcedor, pra gente fechar esse comparativo aqui para ver se o Vitor Roque vai ser ou não uma grande decepção aqui no futebol brasileiro, mas vou trazer os números dele lá na Europa para vocês, mas aproveita aqui, galera, já se inscreve aqui no canal, compartilha aí com os amigos esse vídeo pra gente poder discutir sobre esses grandes nomes que saíram badalados daqui, chegaram na Europa, foram uma decepção completa jogando lá, mas quando retornaram mudando de patamar os seus times e até mesmo mudando a sua carreira de patamar com grandes títulos, grandes jogos e com grande importância nos clubes que eles voltaram aqui para o Brasil. Trazendo então para a gente fechar aqui e para a gente falar dos números do Vitor Roque, né? O Vitor Roque passou aí mais ou menos uma temporada e meia, tá? Nem conseguiu completar uma temporada em número de jogos, minutagem, tá? Porque ele chega na metade da temporada num Barcelona bagunçadíssimo, tá? O Vitor Roque fez 33 partidas jogando na Europa entre Barcelona e Real Betis, jogando por Barcelona e Real Betis, fez apenas 7 gols, tá? 33 partidas e 7 gols. Mas chegou num Barcelona onde ele não ia ser protagonista, porque tinha ali Lewandowski, num time bagunçadíssimo, precisando de dinheiro, o Barcelona vendendo o almoço para poder jantar, fazendo ali confusões, vendendo por 30 anos os direitos de televisão, vendendo por 10, 12 anos os direitos esportivos de exploração de marca. Uma bagunça, tá? Chega num Barcelona que não é o exemplo e aí não é o destaque que o Vitor Roque queria, vai emprestado ao Betis e também não tem destaque. Mas um ponto importante aqui, tá? O Real Betis gostaria de comprar o jogador do Barcelona, mas muito se fala nos bastidores que o Betis não queria aproveitar o Vitor Roque com muita ênfase, por quê? Quanto mais aproveitasse o Vitor Roque, maior seria o valor para comprá-lo do Barcelona. Então, o Real Betis tentou uma estratégia do quê? Vamos deixar o cara aqui mais ou menos encostado, entra um jogo, outro jogo, e quem sabe na hora que a gente poder renovar o contrato de empréstimo ou fazer a compra, o preço de mercado dele não está abaixo dos 20 milhões, perto do que o Palmeiras pagou, né? 25 milhões. O Betis quis tentar dar uma engambelada aí no Barcelona, não conseguiu porque o Palmeiras chegou e venceu a concorrência. Venceu inclusive o Flamengo, tá? O Flamengo tinha interesse no jogador e o Palmeiras com o dinheiro em caixa que tem, né? Devido às grandes vendas que fez de grandes nomes da sua base, consegue chegar no Vitor Roque e pagar o valor de 25 milhões de euros, algo em torno de 154 milhões de reais, o que relativamente é pouco se você olhar para as grandes vendas que o Palmeiras fez para a Europa. Até recentemente, o Vitor Reis saiu na casa dos quase 35, 36 milhões de euros. Então, daria para comprar 2 Vitor Roques praticamente só com a venda do Vitor Reis. Vamos então para a gente fechar aqui. E aí na mídia surgiu o debate, né? Decepção, o novo Keirson. Palmeiras vendeu o Keirson lá atrás, lembra do Keirson? Famoso centroavante que o Palmeiras tinha, vendeu ao Barcelona, o Keirson sumiu na carreira, nunca mais ninguém viu, desapareceu o coitado do Keirson. Será que essa vai ser a trajetória do Vitor Roque? Para mim, o Vitor Roque chega no Palmeiras, muda de patamar o futebol e o time do Palmeiras, já colocando de frente aí um time que era bom, já viria disputar os grandes campeonatos, inclusive tem o Super Mundial no meio do ano. O Palmeiras, com a chegada do Vitor Roque, em um ataque que pode ter Vitor Roque, Facundo Torres, Paulinho e o Estevão até pelo menos o meio do ano,
coloca o Palmeiras num patamar de brigar por todos os títulos e, quem sabe, papar tudo, tá? Tudo que o Palmeiras disputar tem grande chance de ser campeão e os adversários já começam um zum de será decepção, Vitor Roque não é tudo isso, simplesmente por um clubismo ou só pra abaixar a bola do torcedor palmeirense e não querer que o Palmeiras se torne de novo uma máquina de triturar grandes jogos e ganhar os grandes títulos aqui no futebol brasileiro. O que você acha aí, torcedor? Deixa aqui nos comentários qual foi a maior decepção na Europa, um desses jogadores ou outro aí que você lembra. Vamos fazer uma discussão legal aqui sobre isso. Quem sabe a gente traz mais vídeo desse assunto das maiores decepções chegando na Europa e voltando para o Brasil. Um abraço e eu fui!